Muito bem, hoje, dia 11 de maio, segunda-feira, da quinta semana do tempo pascal. O evangelho de hoje nos traz alguns temas importantes para a fé. O primeiro deles, a distinção entre o discípulo e o mundo. O discípulo é aquele que acolhe a palavra de Jesus, o mundo, aquele que a rejeita. E ao acolher a palavra de Jesus, o discípulo manifesta seu amor por Jesus. Jesus vai nos dizer nesse evangelho, aquele que acolhe e observa meus mandamentos, esse me ama. E o Pai também o amará. Essa relação de amor que se estabelece entre o Pai, Jesus e os discípulos, fundada na palavra, abre caminho também para que Deus faça sua morada no coração do discípulo. Nós viremos e faremos nele a nossa morada, isto é, o discípulo se torna também a habitação de Deus, ao observar e acolher os mandamentos de Jesus, isto é, acolher e colocar em prática os mandamentos de Jesus. Mas o Evangelho de hoje também nos apresenta a terceira pessoa da Trindade. Jesus já falou na semana passada que ele e o Pai são um, nos indicando aí a sua unidade com o Pai, e hoje a terceira pessoa da Trindade, que também é um com o Pai e o Filho. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse quando ainda estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus começa dizendo aos discípulos: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. A condição para sabermos se amamos Jesus ou não é medirmos se estamos colocando em prática os seus mandamentos. Mas, ao guardarmos os mandamentos de Jesus e ao os observarmos, também somos amados pelo Pai, que foi quem o enviou. E ele vai dizer também nesse evangelho de hoje que a palavra, a mensagem que ele anunciou não é dele, mas do Pai que o enviou. Então, se acolhemos em nosso coração a palavra de Jesus, nós acolhemos em nosso coração a vontade do próprio Deus. Ao observar os mandamentos de Jesus, nós colocamos em prática, na nossa vida concreta, a vontade de Deus. Realizamos, então, a vontade de Deus. Neste mesmo Evangelho de João, mais para frente, nós vamos ver, na sexta-feira, Jesus vai dizer: dou-vos um mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, a base dos mandamentos de Jesus, também ele vai dizer que a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, com toda a tua força, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, é justamente o amor que é a base do mandamento de Jesus. É o amor que devemos viver e praticar. De fato, Deus é amor. E se Ele é amor, nós, para fazermos a sua vontade, também devemos amar. Também nós, por assim dizer, devemos ser amor na vida dos nossos irmãos, no seio da nossa igreja, levando a mensagem de Jesus. Muito bem. Então, a condição para amar Jesus é guardar seus mandamentos. Mas também Jesus diz aqui que se manifestará aquele que observa seu mandamento. Ou seja, se revelará, se apresentará.
E Judas, não Iscariotes, o outro Judas, aquele também conhecido como Judas Tadeu, faz uma pergunta a Jesus: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Judas está recorrendo aí ao messianismo. O Messias vem, mas vem de maneira fulgurante aí para apresentar-se ao mundo. Mas Jesus está dizendo que é o Filho de Deus, que é o Messias, mas vai se manifestar somente aos discípulos. Por que não se manifestará ao mundo? Porque o mundo não acolheu. Lá no prólogo desse mesmo Evangelho de João, vai dizer: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Veio para os seus, mas os seus não acolheram. O mundo o rejeitou. E por rejeitar, isto é, por não aceitar a sua pessoa, então não merece a sua revelação, não merece a sua manifestação. Jesus vai se revelar a quem? Aqueles que acolhem, ou seja, aqueles que acolhem sua palavra, que observam seus mandamentos. Esses merecem a sua revelação, a sua manifestação, porque abriram a ele o seu coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Portanto, se nós amamos Jesus, então ele se manifesta a nós. Nós merecemos, somos dignos de sua manifestação, porque o amamos. E, então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos dele a nossa morada. Nós nos tornamos a habitação de Deus. Deus habita em nossos corações, mora em nós, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz, que nos santifica. Ele, o santificador, também nos santifica nesse caminho. Nos santifica neste mundo para que nosso coração esteja sempre aberto a acolher a palavra de Jesus e a observá-la, ou seja, a observar seus mandamentos. Jesus nos diz aqui: e a palavra que eu vos disse não é minha, mas daquele que me enviou. É a palavra de Deus, então, a mensagem, é a palavra de Deus que nós devemos observar para fazer a vontade de Deus neste mundo. E aí Jesus explica a Judas: isto é o que eu vos disse quando ainda estava convosco. Ou seja, eu já expliquei isso, já falei disso para vocês, mas vocês ainda não entenderam, ainda estão com a cabeça fechada. Por isso, o defensor, o Espírito Santo, vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito, tudo o que eu vos tenho ensinado. Espírito Santo, portanto, que vai abrindo em todos os tempos a consciência e o coração dos discípulos para guardarem, para observarem os mandamentos de Jesus e para fazerem a vontade de Deus neste mundo. Que o Espírito Santo nos conduza, abra verdadeiramente nosso coração, nossas consciências, e sobretudo neste tempo de pandemia, que possamos nos desdobrar de amor uns pelos outros, nos cuidando uns dos outros e nos mantendo firmes na observância da palavra de Deus, na prática do amor de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.